E se os nossos maiores desafios de hoje não fossem, na verdade, tão novos assim? E se eles fossem tipo ecos de discussões de mais de 2.400 anos atrás? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar em como as questões lá da Atenas de Sócrates ainda batem forte na nossa vida hoje. Então, a grande pergunta é essa, né? Será que os nossos problemas são únicos ou a gente está só, sei lá, revivendo os mesmos debates com uma cara nova? É uma ideia que bota a nossa época em uma perspectiva completamente diferente. Bom, vamos fundo nisso. Então, nosso roteiro é o seguinte: a gente começa falando de mente e foco. Depois, passa para a busca por conexão nas nossas relações. Em seguida, política e indignação pública. E para fechar, a gente reflete sobre o que esses ecos todos querem dizer para a gente hoje. Bom, vamos começar então pelo nosso mundo interior. Essa luta para manter a atenção, sabe? Para conseguir pensar com profundidade, parece uma coisa super de agora, né? Mas as fontes que a gente analisou mostram que a raiz disso é, bem antiga. Olha só que interessante. Lá na Atenas de Sócrates, a galera mais jovem treinava um foco absurdo. Eles tinham que decorar discursos inteiros, super complexos. E aí a fonte que a gente estudou faz um contraste direto com hoje. Parece que essa habilidade de se concentrar de verdade, de mergulhar num assunto, virou quase um artigo de luxo, não é? E essa falta de foco, sabe, nos leva direto para uma lição socrática que, nossa, vale até hoje. A ideia era que a escrita deveria ser só um lembrete daquilo que a gente já sabe, e não um substituto para a nossa própria memória, para o nosso conhecimento interno. A fonte que a gente consultou aponta isso como uma dica de ouro para a nossa vida intelectual hoje em dia. Beleza, saindo um pouco da mente e indo para as nossas relações. Como a gente se conecta com os outros? E aqui, os ecos são muito, mas muito claros. Essa tensão entre ter algo superficial ou algo profundo num relacionamento, isso aí não é invenção da era digital, não. A fonte traz um exemplo incrível, um discurso de um cara da época chamado Lísias. E o que ele defendia? Basicamente, relacionamentos só para satisfação do momento, sem criar laços, sem complicação. E aí, sua familiar? Pois é, a análise sugere que isso é um espelho quase perfeito de como muita gente encara as relações hoje. E é aqui que entra a distinção que Sócrates fazia, que é crucial. Para ele, existia o amor e existia a luxúria. O amor era algo maior, uma conexão com a realidade, com o que é verdadeiro. Já a luxúria era só a busca pelo prazer imediato. A fonte que a gente viu traça um paralelo direto com a nossa cultura, que muitas vezes parece focada só nessa satisfação instantânea, né? Agora a gente entra num terreno mais complexo, na política. É aqui que os ecos ficam mais altos e talvez até mais perturbadores. Vamos dar uma olhada nas comparações que a fonte faz entre o famoso julgamento de Sócrates e o clima político e judicial que a gente vive hoje. Essa análise que a gente está vendo traça paralelos bem diretos entre o que aconteceu com Sócrates e coisas que a gente vê hoje, como a cultura do cancelamento e a politização da justiça. Vamos ver ponto a ponto como a fonte conecta tudo isso àquele julgamento de tanto tempo atrás. Para começar, vamos olhar a natureza das acusações. A fonte deixa bem claro, Sócrates não foi condenado com base na lógica, em argumentos sólidos, não. Foi com base numa onda de preconceito coletivo, de fofoca, de sentimento. A emoção passou por cima da razão. E isso já engata no próximo ponto. A fonte usa uma expressão bem forte. Diz que o julgamento foi tipo uma profecia do que a gente hoje chama de cultura do cancelamento. E o texto faz essa ligação citando especificamente grupos que atacam quem não segue a cartilha ideológica deles. Outro eco muito forte que a fonte aponta é o que ela chama de judicialização excessiva. O que é isso? É a mania de querer levar tudo para o tribunal, mesmo coisas que não são crimes de verdade, que não estão na lei. E a fonte atribui essa atitude a figuras como Meleto, que foi um dos caras que acusou Sócrates. Para deixar isso mais claro, a fonte dá um exemplo bem específico. Uma denúncia que foi feita com base no chamado crime de capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. A questão é, isso não está no Código Penal como crime. Mesmo assim, a denúncia foi para frente, gerou uma perseguição na justiça e na mídia, e essa dinâmica toda é o que a análise compara com a malícia de Meleto. Então, no final das contas, o que selou o destino do Sócrates? Segundo a fonte, foi puro jogo político. A influência política pesou muito mais do que a defesa brilhante que ele fez, e muito mais do que a própria justiça. A fonte traça um paralelo claro com sistemas judiciais onde a política, às vezes, acaba pesando mais do que os fatos. E por último, a velocidade com que tudo aconteceu. A rapidez da condenação e do silenciamento de Sócrates.
A fonte aponta que isso é uma situação que lembra muito o que acontece em certos países hoje em dia, onde figuras públicas são tiradas de cena de forma relâmpago por forças políticas. Ufa, depois de passar por esses ecos na nossa mente, nos relacionamentos e na política, o que fica, né? O que essa viagem de mais de 2000 anos no tempo realmente ensina pra gente? Resumindo então, os ecos são bem claros. A nossa luta é para se concentrar, aquele dilema entre o prazer de momento e uma conexão de verdade, e o perigo gigantesco de uma justiça que é movida mais pela paixão política do que pelos fatos. Nada disso é problema novo. São questões humanas que, pelo visto, não vão embora. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se essas dinâmicas, esses padrões já duram mais de 2.400 anos, como será que eles vão soar amanhã? A história, ao que parece, não só se repete, ela ecoa. A grande questão é, será que a gente está parando para ouvir?